Olá, estamos começando agora o podcast Eleições 2022, uma realização do Portal NG Plus e jornalismo Unisatic. Aqui quem fala é o Felipe Gabriel e eu sou jornalista aqui da Unisatic e hoje a gente recebe para uma conversa o candidato Matheus Madeira, que disputa uma vaga na Assembleia Legislativa de Santa Catarina como deputado estadual. Matheus, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, seja bem-vindo. Obrigado, pelo convite e parabéns aí pela iniciativa do curso da SATIC e também do Portal NG Plus. Perfeito. Matheus, lembrando que essa entrevista tem a duração máxima de 15 minutos, tempo pré-estabelecido para todos que passam aqui pelo nosso microfone. Eu já estou ligando o nosso cronômetro aqui agora e eu já te faço então a primeira pergunta. Por que tentar ser um deputado estadual, Matheus? Bom, vou começar me apresentando rapidamente. Meu nome é Matheus Madeira, eu tenho 39 anos, sou jornalista, formado na Unisul, em Tubarão, tenho uma pós-graduação em desenvolvimento regional também na Unisul, em Tubarão, e uma pós-graduação em gestão pública pela UDESC, pela ESAG, Escola de Administração e Gestão da UDESC. Fui secretário de governo de Tubarão, secretário municipal de governo durante a gestão do ex-prefeito Olavo Falquete, que foi 2013 a 2016. Tive uma passagem pela Câmara de Vereadores como vereador em Tubarão na legislatura passada. E entendo que a região precisa estar representada nas diferentes bancadas que a Assembleia Legislativa tem. A bancada do Partido dos Trabalhadores, partido do qual eu faço parte, tem 4 deputados estaduais hoje, acredito que vai ter um crescimento desse número, e todos os 4 deputados são do oeste do estado. Então eu entendo que a gente precisa colocar o Sul como representação dentro dessa bancada, também do Partido dos Trabalhadores, e para isso estou me apresentando como candidato. Entendo que a gente tem muitas discussões importantes que o sul do estado precisa fazer nos próximos anos, e para isso ele precisa estar representado em todas as bancadas, inclusive a do PT. Perfeito, Matheus. Agora eu queria que você falasse então um pouquinho sobre as bandeiras que você defende na política. Nessa minha passagem pela Prefeitura de Tubarão, a gente conquistou um resultado muito expressivo num avanço e eu diria até numa revolução que foi feita dentro do portal da transparência do município. O nosso portal da transparência do município, na época, se tornou uma referência no estado inteiro, porque foi pioneiro em incluir contratos de fornecedores e também salário de servidores dentro do portal da transparência, algo que hoje é relativamente comum, mas na época não era. Então eu tenho um orgulho muito grande dos resultados de transparência que nós conquistamos naquele trabalho à frente da prefeitura. E entendo que esse é o primeiro princípio que a gente precisa levar para a região, para a Assembleia Legislativa, para o Estado, representando a região. E em pautas mais regionais eu entendo que a gente tem uma tarefa muito grande aqui, que engloba as regiões de Criciúma, Araranguá e Tubarão, que é englobar um roteiro integrado de turismo, que é uma dificuldade que a nossa região tem de explorar o seu turismo, por conta do fato de haver muitas prefeituras, são muitos municípios diferentes envolvidos em roteiros similares, e isso faz com que haja uma dificuldade em criar estruturas integradas e ao mesmo tempo que atravessem gestões. Então, de 4 em 4 anos, as gestões dos municípios trocam. No meio desse caminho troca a gestão do governo do estado, troca a gestão do governo federal, e a gente não consegue avançar na construção de um roteiro integrado de turismo. Então é fundamental que os consórcios municipais ajam para que isso se torne uma alternativa concreta, econômica aqui para a nossa região. Certo, Matheus. E como a gente pode ver também, além disso, o teu trabalho sendo refletido aqui no sul de Santa Catarina? Esse desenvolvimento do roteiro de turismo traria um excelente resultado de movimento econômico, mas não apenas do movimento econômico direto. A geração de empregos, e principalmente de empregos qualificados, traria resultado para uma angústia que a nossa região em muitas áreas tem, que é não oferecer vagas de trabalho para determinadas áreas de formação acadêmica e fazer com que algumas pessoas precisem sair da região e morar em outras regiões do estado ou até em outros estados para poder desempenhar suas funções. Então, a geração de um roteiro integrado de turismo faz com que a gente possa ter mais empregos para engenheiros, para jornalistas, para publicitários, para uma série para profissionais da área da hotelaria e do próprio turismo. Enfim, existe uma série de funções que seria possível a gente absorver e não mais precisar que as pessoas busquem suas tarefas, assim, seus trabalhos fora da região.
alinhado também com o trabalho dos centros de inovação que estão prestes a ser inaugurados, particularmente na cidade em que eu moro, Tubarão. Ele está prestes a ser inaugurado e a gente precisa gerar efetiva demanda para que esse centro de inovação se tornem fonte de renda e de emprego para os moradores da nossa região. Certo, candidato. Temos aí bastante tempo pela frente, então eu vou deixar esse espaço aberto para te dar um recado para o teu eleitor, por que as pessoas deveriam votar no senhor. Então, eu acredito que existe uma demanda muito grande por renovação na política, né? E eu me sinto um representante desse movimento. Eu tenho 39 anos, sou jovem, mas ao mesmo tempo tenho uma bagagem tanto teórica quanto prática na política, né? Tenho teórica porque tenho essa formação em jornalismo, pós-graduação em gestão pública e pós-graduação em desenvolvimento regional. São duas especializações que eu entendo que são muito afeitas ao trabalho de deputado estadual, porque a gestão pública é fundamental entender como funciona o sistema da gestão pública, da divisão dos poderes, das atribuições do poder executivo e do poder legislativo, do judiciário também, mas principalmente do poder executivo e do poder legislativo, para trazer resultados efetivos para a região. Eu entendo que isso é fundamental e entendo que o fato de ter formação nessa área contribui para isso. E a formação em desenvolvimento regional também é fundamental, porque eu entendo que a nossa região, a região sul, ela tem um desafio muito grande de criar um modelo de desenvolvimento integrado entre ela, porque existem muitas potencialidades compartilhadas, porém a gente não vê um trabalho efetivo, integrado, justamente por isso, porque o modelo de desenvolvimento de Santa Catarina é um modelo muito particular. Nós somos um estado de muitos municípios e municípios muito pequenos, de um modo geral, né? A maior parte dos nossos municípios é de menos de 20 mil habitantes. Então, isso faz com que haja uma dificuldade administrativa de se criar soluções integradas. Então, essa minha formação, eu acredito que traz essa possibilidade. Aliada a isso, eu tenho uma experiência prática bem interessante. Então, eu já atuei como jornalista, né? Eu sou jornalista em Tubarão há 20 anos, nos veículos de comunicação de Tubarão, na TV Unisul TV, que é uma TV que era da universidade lá em Tubarão, Jornal Diário do Sul, Jornal Noite Sul, imprensa esportiva, imprensa política, né? E também tenho essa experiência como vereador em Tubarão, como secretário municipal de governo, trabalhei com assessoria parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado e também na Câmara dos Deputados. Então eu considero que eu tenho a juventude para representar um movimento de renovação, mas ao mesmo tempo tenho uma disposição de ter uma experiência teórica e prática para gerar esse resultado que eu entendo que toda a região sul do estado precisa para alavancar um desenvolvimento efetivamente integrado. A gente tem aqui na região uma cadeia de empregos, de 20 mil empregos, que é a cadeia do carvão, que é uma cadeia que tem tudo a ver aqui com o espaço que a gente está aqui, a SATIC, né, que surgiu justamente como uma proposta de desenvolvimento para os mineiros, né? E hoje essa cadeia está constantemente em discussão sobre como ela vai ser no futuro por conta de debates não só econômicos como também ambientais. Então eu entendo que a gente precisa de ter um modelo claro de desenvolvimento com relação à cadeia do carvão, como é que nós vamos prosseguir desenvolvendo essa atividade, que envolve não só a extração do carvão, mas também o transporte dele através da ferrovia, né? 95% do transporte da ferrovia Tereza Cristina é relativo à cadeia do carvão, da extração dele das minas até a chegada dele trabalhado, né, no Porto de Imbituba. Então eu entendo que é fundamental a gente ter um modelo claro de desenvolvimento econômico e social para a exploração do carvão e, aliado a isso, discutir como que o Estado, e quando eu digo Estado, não só o governo do Estado, mas também o governo federal, Estado como poder público, né? Como que o poder público pode compensar a nossa região pelos danos ambientais passados da extração do carvão, porque eles ficaram, e acho que esse tem que ser o caminho para a gente gerar um novo modelo de desenvolvimento econômico, que passe pelo carvão também, pela extração do carvão, por toda essa cadeia do carvão, que tem muito a ver aqui com a região de Criciúma e tem muito a ver com a região de Tubarão, porque a geração de energia oriunda do carvão acontece lá em Capivari de Baixo, no Complexo Termoelétrico Jorge Lacerda, né? Então ele começa aqui na região de Criciúma e termina lá e chega até o Porto de Imbituba, né? Depois do material já trabalhado, né? Que é transportado através do Porto de Imbituba.
Então, a cadeia do carvão é um exemplo claro de como a gente precisa de um modelo de gestão integrada entre as regiões. Ele começa em Criciúma, passa pela região de Tubarão, chega em Imbituba, em vários municípios aqui da região, né? Criciúma não tem mais as minas, mas o movimento econômico passa pelos municípios do entorno aqui que tem, né? Então eu entendo que a integração entre as regiões é um modelo fundamental para a gente gerar o desenvolvimento econômico da região nos próximos anos, né? A gente passou há pouquíssimo tempo por um debate intenso com a possibilidade de extinção dos trabalhos da Jorge Lacerda, que seria trágico para toda a região por conta dessa cadeia de 20 mil empregos que existe. Conseguimos prorrogar a compra pelo governo federal da energia gerada na Jorge Lacerda, mas precisamos de mais garantias e de um modelo econômico alternativo também a essa exploração do carvão. Perfeito, então, candidato. Temos aí mais 5 minutinhos pela frente. O senhor quer acrescentar mais alguma coisa ou encerramos por aqui? Não, eu vou usar os 5 minutinhos aí, né? Temos aí 5 minutinhos pela frente, então. Não, perfeito, eu agradeço, assim, né? Eu acho que, como eu falei, a gente teve uma experiência muito importante lá em Tubarão com relação à evolução da transparência dentro dos modelos de divulgação de vários aspectos do município, principalmente passando pela divulgação de dados contábeis dentro do portal da transparência do município. Eu entendo que o Estado também precisa avançar muito com relação a isso. Então, uma das propostas básicas, frontais, que eu acho que tem tudo a ver com a minha formação como jornalista, né? Como jornalista, o jornalismo ao natural busca a transparência e é um meio de dar mais transparência, né? Às vezes você simplesmente publicar dados no portal da transparência é uma evolução, é um caminho, né? Mas eu entendo que falta atender às demandas da sociedade, e as demandas da sociedade muitas vezes são representadas pelas demandas que a imprensa apresenta, né? Então, pela minha formação de jornalista e por ter sido um jornalista bastante crítico com relação ao poder público na área em que eu atuei, tanto no esporte quanto também no jornalismo político, eu entendo que a gente precisa desenvolver muitas ferramentas de transparência, não só disponibilizando dados, mas oportunizando que as pessoas tirem suas dúvidas, entendam como funciona o poder público na prática. E esse trabalho passa muito por uma alimentação e por uma política ampla de resposta de demandas que surgem na imprensa. Muitas vezes isso é incômodo para o governo, não tenha dúvida disso, mas é fundamental que haja essa sensação e essa certeza das pessoas, da população, de que as suas demandas serão respondidas. Então, além dessa questão do desenvolvimento econômico, que passa pelo carvão e pelo turismo, eu entendo que essa bandeira da defesa de uma transparência efetiva também é importante. E aí, repito, me sinto preparado para isso, eu tenho uma experiência teórica por ter formação em jornalismo, atuação no jornalismo, que dá uma experiência boa de funcionamento da gestão pública também, pós-graduação em desenvolvimento regional, pós-graduação em gestão pública também, experiência como vereador, experiência na Câmara dos Deputados, experiência na Assembleia Legislativa, experiência como secretário municipal de governo. Entendo estar preparado para enfrentar esses desafios e gerar um movimento que faça com que o Sul esteja representado também dentro da bancada do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa. Perfeito, candidato. Mais uma vez, obrigado pela tua presença aqui, pela tua participação no nosso podcast. E lembrando sempre que esse podcast é uma parceria do Portal NG Plus e do jornalismo Unisatic, e que tem a supervisão da coordenadora de jornalismo do Portal NG Plus, a Amanda Garcia Ludwig, e da coordenadora do curso de jornalismo da Unisatic, Karina Farias. Aos nossos ouvintes, muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima.